Alô, bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil, bem-vindo a mais um K-Bolsa. E nós estamos aqui para nossa review semanal de Kingdom. E esse é a review do episódio 3, um episódio muito polêmico, que continuou algumas polêmicas do episódio passado, mas dessa vez muito mais escancarado. E nós estamos aqui para falar das performances, ranking, orçamento, justiças, injustiças, tempos de tela e as nossas expectativas para o futuro e odiar a Mnet, que é para isso que os fandoms estão aqui. Eu sou a Débora e eu estou aqui com duas pessoas da fanbase do SF9 Brasil, o Nakayama. Bem-vindo, Nakayama. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui. E também com o Miguel. Bem-vindo, Miguel. Opa, obrigado. Eu achei muito importante chamar alguém do fandom do SF9 porque eu acredito que é um fandom que tem muito o que falar sobre esse episódio. Com certeza. Então a gente começa o episódio de onde parou semana passada, que era o Stray Kids indo se apresentar. Semana passada, no episódio 2, deu aquele cliffhanger dele se apresentando, tá, e parou. Mas aí dessa vez já mostrou como é que eles chegaram até a apresentação. E mostrou eles comemorando o primeiro lugar das votações globais, eles escolhendo a música, o conceito, como eles chegaram nesse processo. E eu acho interessante porque a gente sabe que quando eles organizaram esse stage, foi durante um período muito difícil que eles estavam passando. Que foi quando começou o hiatus do Yunjin, que o grupo estava recebendo muito hate, que o grupo estava afastado das redes sociais, não estava se comunicando com os fãs. Então mostrou o grupo em reunião com os staffs deles da JYP, com a divisão 1, que é a divisão dele, e eu vi que aquilo foi muito marketing de imagem, para mostrar para quem não gosta deles, olha, a gente tá aqui com os meninos e para mostrar para os fãs, gente, a empresa não é o inimigo de vocês. Então vi que aquele momento foi um momento de marketing de imagem, tipo, só faltou o slogan JYP, o lugar mais feliz da Terra, onde os seus sonhos se realizam. Enfim, sai quem quer. Mas aí, enquanto eles estavam discutindo, eles falaram que não tinha como eles não apresentarem God's Menu, por ser a canção de maior sucesso deles atualmente, que despontou eles no mercado global do K-pop. Mas eles não queriam apresentar só God's Menu, porque eles já apresentaram muito essa música no final do ano, de várias versões, então tem que fazer alguma coisa para poder diferenciar a música. E a empresa sugeriu que eles apresentassem Elevator, mas o Sumin deu a ideia, por que não Side Effects? E como esses meninos são atentados e fazem o que querem, óbvio que eles escolheram a música mais odiada deles para apresentar com a música mais amada, a música mais famosa. Eles decidiram então usar, porque eles acham que são duas músicas que têm uma batida forte. As duas músicas mostram algo que só o Stray Kids pode fazer e que elas têm um oposto de conceito. Então o Félix falou, se você vê a palavra evil em inglês, né, o oposto dela é live, que é viver. Então eles despertaram nesse conceito, que como a música Side Effects é sobre você estar sendo controlado pelos seus fantasmas internos, e a música God's Menu, ela é muito o conceito do álbum e viver. Então eles iriam fazer isso, de você desenvolver o conceito de você ser controlado, mas você depois passar a controlar a sua vida. Então mostrou eles ensaiando, que eles iriam explorar mais a atuação para poder mostrar o que eles queriam. Mostrou depois eles conversando com o Wooyeon do 2PM, maravilhoso, eu amo o 2PM, ótimo sambês. E eles estavam falando sobre expressar as emoções no palco, sobre ter segurança, eles receberam conselhos, foi bem interessante. Então teve tudo isso, mostrou o Chan fazendo o arranjo da música, e eu acho que foi interessante porque mostrou pra muita gente que o Stray Kids, tipo, eles são um grupo de uma empresa grande, mas eles são um grupo autoral. A empresa foi lá e sugeriu uma música, mas eles, tipo, foram e fizeram a música que quiseram. Eles que convenceram a empresa, não, a gente acha que se sente melhor pra fazer isso. Eles, tipo, então tá bom. E eles fazem um arranjo, a parte deles conceitual. Eles têm a empresa porque ajuda, mas o centro do grupo são eles mesmos, as ideias e composições. E depois nós fomos levados para aquele palco deles que foi um mashup de God's Menu e Side Effects, que começou com os membros que pareciam que estavam presos em um filme de terror, onde eles estavam sendo controlados por demônios, por fantasmas, que eles não conseguiam escapar, mas ao longo que o Felix tocava um sino, esses fantasmas iam
perdendo a força, aí depois eles iam se libertando, finalizando com eles controlando os fantasmas. E eu só stay. E eu vou aclamar muito essa apresentação deles, porque eu achei o conceito genial, eu achei muito interessante esse conceito de mostrar você assumindo o controle da sua vida. Eu acho que foi muito corajoso eles apresentarem as duas canções, a mais odiada e a mais famosa. Foi um ato bem corajoso. E o palco mesmo, aquela cena que o Sean dança e tem o dançarino de cabeça para baixo, eles controlando os fantasmas, a parte deles sendo controlados, foi tudo muito bem feito, foi tecnicamente impecável. E eles mandaram avisar que o microfone estava on na hora que eles estavam cantando e fazendo rap. Então eu só tenho a aclamar e a sentir muito orgulho do meu grupo. E você tem algum comentário a falar da apresentação dos Stray Kids? O que você achou? Eu assisti a apresentação, eu achei uma apresentação bem chamativa, até porque é uma apresentação que tem uma das minhas músicas favoritas, que é Side Effects, porque é uma música que fala sobre ansiedade, essas coisas. E eu achei muito interessante. Eu me senti, tipo, num cenário meio de District 9, mas com a música de Side Effects e com o mashup da última música. E a transição de uma música para outra ficou muito bem feita. O momento que eles fazem a transição da música foi bem interessante. Eu acho que eles foram bem certeiros. E em relação ao palco, o palco externo deles era mais simples, digamos, né? Mas eles tinham duas divisões de palco. Um compartimento interno, que foi onde ocorreu a primeira etapa, onde eles estavam sendo controlados, que tinha labirintos, que era um palco mais desenvolvido, e o palco externo, que o foco era eles dançando, teve a bancada e era mais um jogo de luzes e tal. Foi esse o stage deles. Eu acho que eles entregaram o que só o Stray Kids pode fazer, o Stray Kids fazendo o que o Stray Kids faz. É um conceito bem único o stage deles. Assim, se eu não conhecesse o grupo, eu levaria muito do que eu vi naquilo pro resto dos stages que eu fosse ver deles, que é um stage muito marcante. Somente o conceito de ser controlado e lutar contra os próprios demônios. Eu sou stay, então não tem como eu não puxar a sardinha, mas eu achei conceitualmente, foi o meu conceito favorito, porque eu achei que fugiu daquele conceito de amor, assim, aquela coisa assim, mas eu achei interessante de ser um conceito mais psicológico que eles abordaram. Mas é isso, Stray Kids maravilhosos, vão dar views nesse stage maravilhoso. Então, seguindo a cronologia, a gente viu que os Stray Kids, eles fizeram uma estratégia de organizar as coisas assim, como é que eles queriam que a gente ficasse perto deles, quem não queria. E eu acho que eles queriam o impacto de colocar dois grupos do ZZZ. Então eles escolheram o ATEEZ para serem os quintos a apresentar. E eu achei legal também, até porque eles foram os primeiros a apresentar na última rodada. Eu acho que quando você coloca um grupo para apresentar no final, que a gente sabe que são lugares de honra, você tá dizendo que você considera eles competidores bons, que você respeita eles, sabe? Assim, eles respeitam todo mundo, porque meus meninos são maravilhosos. Até que eles colocam em primeira porque eles respeitam bastante, porque eles sabem que são bons, mas seguindo em frente, eles escolheram o ATEEZ para ir em quinto, e a gente viu então o ATEEZ no seu projeto de preparação. Eles ficaram chateados em ficar em quinto lugar nas votações globais, no stage de introdução, e eles viram que agora era a hora de arregaçar as mangas e ir com os dois pés no peito. E como o conceito do grupo é piratas, a gente viu que o líder ficou a noite toda assistindo Piratas do Caribe para poder tirar ideias, para poder planejar o conceito da apresentação, como é que ele podia fazer uma apresentação para tirar as ideias. Os membros conversaram, eles conversaram com a equipe deles da gravadora, de como eles podiam fazer o ponto forte deles, as ideias. Eles treinaram bastante, porque na época eles estavam promovendo, então foi uma rotina bem cansativa para eles, de sair dos music shows e ensaiar. Alguns deles estavam com agendas particulares. Eu achei interessante ver eles discutindo, tanto o Stray Kids como o ATEEZ. Eu acho que eles têm um ponto em comum, que eles têm líderes muito bons, que são muito ativos na produção das músicas e na produção do que eles vão apresentar, e que eles sabem exatamente o que o grupo quer mostrar. Eu vi que isso faz muita diferença no grupo. Dá pra ver que, obviamente, a empresa deles respeita muito eles, e eles são muito bem tratados pela empresa deles. Eu achei muito interessante eles colocarem uma música clássica no arranjo da canção Wonderland dele, e eles apresentaram assim a nona sinfonia de Wonderland, que foi aquele conceito
pirata com cracker, esqueletos neon, agudo 5/8, espingarda que tava matando cracker, navio pirata. Eles são muito fiéis ao próprio conceito de piratas. Eu acho isso uma coisa muito bonita, porque tem muito grupo que começa com conceito e ao longo do tempo vai perdendo esse conceito. O It está esse tempo todo desde o debut focando em somos piratas e a gente vai continuar levando esse conceito. Sim, e eles vão elevando isso, né? Eles deixaram muito claro nesse stage que o tema deles é pirata. Do John Ho, que fez aquele high note. Tem gente que pode... É porque, como é um high note muito agudo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas todo mundo tem que reconhecer que foi muito corajoso ele fazer um high note daquele, que é difícil fazer aquilo ao vivo. E que você tem que ter voz pra fazer aquilo. Não é qualquer pessoa que alcança 5/8. E ele alcançou... Eles subiram de um jeito muito incrível com esse stage. Eu fiquei muito abismada. Eles mereceram, tipo, com esse poder vocal deles, foi muito incrível. E assim, se não fosse bem feito, você não ia ter os reis do vocal do B2B aplaudindo. Então, foi isso. Aí, com essa apresentação, eles entregaram tudo. Teve conceito, ação, emoção, fez o público vibrar, fez os participantes vibrarem. Então, o ATEEZ mostrou tudo o que tinha. Eles foram lá pra... Tipo, cadê o 5º lugar agora? Eu tava conversando com uma amiga minha que ela já fez aula de vocal e ela até dá um pouco de aula de canto. E ela tava falando que a high note que o John Ho conseguiu alcançar é muito difícil e foi muito incrível. E mesmo que ele tenha dado uma pequena falhada na hora dele trocar de voz de peito pra voz de cabeça, ele ainda conseguiu lançar um bemol perfeito, que é muito difícil. Então, tipo, foi maravilhoso. Eu fico muito bravo quando eu vejo pessoas que não conhecem de vocal querendo opinar sobre, ou então acham que high note é só voz de peito, quando ela pode transitar por todos os lados que o canto é exercido. Eles realmente deram tudo que tinha. Só que um detalhe da apresentação do ATEEZ é porque no dia anterior já tinha tido um teaser das apresentações. Aí, como o pessoal já viu o cracker, já começou a estourar nos fóruns coreanos a questão do orçamento. Tava o pessoal, tipo, comparando o stage de um com o outro, tipo, isso deve ter sido uma fortuna. Deve ter sido muito caro. E assim, gente, quem tem qualquer pingo de noção sabe que aquele stage não foi barato. Que o stage do Stray Kids não foi barato, mas o stage do The Boys e do ATEEZ foram stages muito ostentadores. E não é culpa dos grupos. Não foram os meninos que foram na diretoria da Mnet e disseram, ó, eu quero que o meu grupo receba dinheiro e aquele não, tá? Então é assim que funciona, não foram eles. A culpa é da Mnet. Mas não tem como a gente não comparar um stage que tem um banco de praça e um com um navio pirata e um cracker saindo. Mas eu vou dizer que eu acho que o ATEEZ, mesmo se não tivesse o cracker, a apresentação deles estava muito boa. O cracker só foi um elemento surpresa, mas isso não apaga que eles fizeram vocal, a dança em grupo deles que foi muito boa, as ideias que eles tiveram, então... Eu achei o conceito do stage deles muito fiel ao conceito do grupo mesmo, mas eu achei que foi um stage com pouca história. O stage do The Boys tinha uma história meio RPG, que a câmera era mulher. O do Icon é meio relação de amor ali, que alguma coisa deu errada. E o do Stray Kids teve uma história mais, tipo, lutando contra seus demônios internos, mas o stage do ATEEZ meio que se perdeu em questão de história. Eles é um stage muito, muito bem feito. É um stage que chama muita atenção, mas não é um stage que eu, particularmente, me prenderia assistindo várias e várias vezes. E assistir uma vez e falar, uau, foi muito bom. É que eu acho que é um stage que ele é conceito pirata. É isso, eu tenho uma pirata, o que é que pirata faz, vamos mostrar tudo o que é que pirata faz, né? Mas eu não acho que foi o conceito, tipo, vamos contar essa história de pirata. Foi mais o tema geral do grupo do que... uma história específica pro stage. Ou a história simples deles vencendo o cracker. Já é uma história muito chamativa por causa daquele Kraken. Sim, mas aí, essa foi a apresentação do ATEEZ. Realmente, eu acho que eles entregaram tudo o que você espera de uma apresentação do Kingdom. E por último, nós tivemos a apresentação do SF9. E
tadinho, gente. Eles estavam tão felizes de serem os últimos a apresentar. Porque, tipo, é uma honra você ser colocado em último. Eu acho que eles não imaginavam o que ia acontecer. Esse último ficou realmente o último. É meio triste. Sim. Mas por último a gente teve o SF9, que eles ficaram em quarto lugar nas votações globais do stage introdutório. Eles ficaram muito felizes com esse quarto lugar. Eles temiam muito ter ficado em último, porque eles tiveram poucas oportunidades de promover no ano passado no resto do mundo, por causa da pandemia. Eles acharam que o mundo ia esquecer deles. Então, eles tendo ficado em quarto lugar já foi tipo, uau, ainda estamos aqui. Os grupos da terceira geração, eles estão meio que nessa, pra mostrar que eles estão vivos ainda, que eles ainda estão funcionando. Mas enfim, seguindo em frente, aí eles bora apresentar por último. Aí eles tiveram aquela discussão: que música a gente apresenta, a gente vai por qual caminho, a gente vai fazer o quê? É porque o SF9 é um grupo que ele já debutou, já tem quase 5 anos, não é? Vai fazer 5 anos esse ano. Sim, então é um grupo que ele já passeou por vários conceitos ao longo da sua carreira. Como é que seria um resumo mais ou menos da carreira deles, de conceito, como é que é? Então, o SF9 ele é um grupo que dá uma transitada boa entre os conceitos deles e tenta explorar áreas e também trazer uns conceitos mais estudados, digamos assim. Por exemplo, o fanfare foi aquele conceito que todos os grupos de 2016 tinham de adolescente revoltado. Aí eles vieram com outras músicas mostrando que eles estavam crescendo ao pouco com letras e MVs mais adultos. Aí chegou o Sole Mio, que é uma música com conceito mais latino, negócio mais deserto, Cactus e pá. Aí eles foram crescendo aos poucos. Aí a gente pode chegar, por exemplo, na Era Narcisos, que é inspirada na lenda de Narciso, aquele rapaz que se diz que antes era na Grécia Antiga, ele se apaixonou pelo próprio reflexo e caiu na água e morreu tentando se amar demais. Então eles sempre tentam estudar bastante os conceitos antes de trazer eles pra gente. Foi até o que eles fizeram com o stage deles. Inclusive, pra quem diz que o SF9 não sabe fazer pirueta, eu recomendo você ver os vídeos de debut deles. Não tem grupo que com 5 anos de carreira, 6, tenha costas pra ficar fazendo pirueta toda hora, tá, gente? O SF9 já passou pelas épocas de hora de fazer uma pirueta, que foi a época de KO e Jungle Games. E agora eles estão numa época mais madura deles. Eu acho que todos os grupos ainda vão passar por esse amadurecimento de conceitos e tal. E também, que eu saiba que não é uma competição de canto e dança, não é de ginástica. Ninguém tá ali pra virar no circo de Solé. Eles resolveram fazer a canção Now or Never, que é uma canção que eu acho muito boa deles. E resolvendo por essa, eles foram discutindo como é que eles podiam apresentar. Aí nisso eles foram escolher o conceito, canção. O conceito do stage da SF9 foi baseado em um filme antigo, não me recordo agora a nacionalidade, se eu não me engano é francês. É sobre um psicopata que ele era viciado no cheiro das mulheres que ele amava. Então ele assassinava todas as mulheres que ele namorava para poder fazer perfumes com a pele delas. E a gente percebe muito isso no stage, que eles estão sempre cheirando alguma coisa. Tem as cenas deles com as dançarinas. A cena do Chani é a cena que mais foca, tipo, explica tudo, porque ele tá lá dançando com a moça e no final a moça cai morta. E ele cheira o próprio pulso. E eles escolheram esse tema, escolheram a música Now or Never, e eu acho que o arranjo da música ficou muito bom. Foi um arranjo muito bem feito, muito bem executado. Só que o SF9, os integrantes têm carreiras individuais paralelas ao grupo. Essas carreiras individuais de alguns integrantes estavam a todo vapor nesse período de preparo do stage, que você tá falando de preparo de musicais, de preparo de dorama. E quando você grava um dorama e você é um personagem importante, um dos personagens principais, você tem que disponibilizar muito tempo para isso. Horários de gravação, memorizar falas e todas essas questões. E esse foi um problema que eles atravessaram durante a preparação. Mas você viu que entre eles estavam bem resolvidos sobre isso. E eu acho que isso mostra uma confiança muito grande que eles têm também, um com o outro. Eu acho isso muito bonito. Consegue ver no próprio episódio do Kingdom a rotação de membros na sala de dança. Porque uma hora chega só um, que é o Winsong, aí do nada ele some, tipo, porque deu um corte, e aparece mais 3.
E aí uns apitacos sobre a coreografia pra mudar algumas coisas e tal. E aí no fim eles só juntam tudo e combinam mais algumas coisas. E eu acho isso muito legal porque, tipo, não tem muita discussão, tipo, eu acho que isso aqui ficaria muito melhor do que isso aqui. Ele fala, eu acho que isso aqui ficaria ok, o que é que você acha? Foi bem conversado, deu pra ver que não foi tipo, a gente vai escolher e vocês que aceitem. Eu acho que teve uma confiança muito grande entre eles para desenvolver a apresentação. Aí mostrou eles ensaiando, mostrou eles tendo alguns problemas no ensaio, mas para ser um grupo que teve pouca oportunidade de ensaiar juntos e que estavam com horários apertados, eles fizeram muito bem. Eles apresentaram muito bem. Era um conceito muito interessante. O palco deles, eu acho que foi um palco que estava muito bonito. Não era um palco caro, mas era muito bem feito, muito bonito. Quem entende mais de dança pode ver que eles tiveram alguns erros de sincronia. Isso é consequência, não é que eles não saibam dançar, não é que eles são ruins, mas para você ter sincronia, você precisa estar treinando horas e horas e horas e horas juntos. Foi uma coisa que eles não tiveram oportunidade de fazer. Mas aí eles apresentaram e eu acho que foi um stage muito bonito. Eles entregaram a ideia que eles queriam. O arranjo da música ficou muito bonito. E falem vocês o que mais vocês acharam do stage deles. Talvez porque eu seja fantasy, eu não sei. Mas o stage deles me prendeu muito. Eu assistia sempre prestando muita atenção em algumas partes que me chamavam muita atenção. Tipo, teve uma parte que um arrancou o coração do outro, metaforicamente, e essa parte foi uma parte muito bem atuada. A atuação deles é um negócio que te toca, é uma apresentação muito bonita. Sendo fantasy, eu conheço bastante essa ideia deles de sempre procurarem conceitos em algumas coisas que você não imaginaria, como por exemplo, um filme, um mito, como eles fizeram com Narcissus, e outras coisas que eles sempre estão procurando. Então eu acho que isso mostra um ponto muito forte deles, que são os conceitos. Eles são muito bons nisso. E eu gostei muito, eles atuam muito bem. Talvez esteja puxando um pouco, sabe, por ser meu grupo teammate, mas eles são muito bons atores. Se você visse que eu já rasguei de cedo pro Stray Kids aqui, então tá liberado. Não tem problema não, a gente dá uma rasgadinha de cedo aqui por aqui. Eles são muito bons em tudo que eles fazem, eles conseguem se harmonizar muito bem, mesmo quando eles não têm muito tempo pra estar treinando. Eles são um dos aces da terceira geração, como eu gosto de falar. Eles conseguem dominar todas as áreas sem problema e eu acho isso muito lindo. Rasgando um pouquinho de cedo. O SF9 realmente é um grupo coringa. Eles atuam, eles são modelos, eles cantam e dançam. Eu acho isso muito versátil, porque nem todos os grupos têm isso de atores dentro do grupo, sabe? E eles pegam esse conceito, eles levam pra dentro do stage, que a gente conseguiu ver muito bem. Sim, dava de você sentir o perfume junto com eles. Você já fica, nossa, tô sentindo um perfume, é um perfume psicológico. Sim, e que eles era uma coisa doentia, que eles estavam mostrando um conceito louco, assim, doentio. Eu acho que eles realmente interpretaram muito bem. Mas então, após as apresentações, começa a parte que foi a alegria de uns, tristeza de outros, mas que aí reflete muito daquela polêmica de orçamento. A gente já comentou isso no episódio passado, a gente mencionou aqui que teve stages luxuosos. O stage do SF9, eu acho que era um stage que eles usaram muito bem o orçamento que teve, mas não era um stage caro. Eu acho que foi um stage bonito, bem produzido. Eles usaram bem os elementos, a iluminação, mas eram espelhos, não era nada mirabolante, deram. E então a gente teve agora a parte das votações, que essa é a votação dos especialistas, que nós não sabemos quem são, e não que eu esteja desconfiando, né, porque nunca que eu imaginaria que a Mnet faria alguma coisa errada. Quem sou eu pra dizer isso da Mnet, gente? Confio de olhos fechados. Quando eu vi que o Stray Kids ia participar do Kingdom, eu fiquei, tipo, feliz em saber que meu grupo tava nas mãos da Mnet. Pensei, gente, tranquila estou. Quando que a Mnet errou? A Mnet nunca errou, e se errou foi tentando acertar. Então, obviamente, os jurados são de confiança. A gente não tem o que falar desses especialistas deles, né? Porque se eles acham que o B2B tá em último em qualidade técnica, quem sou eu para discordar, né? Aí teve a parte da votação dos jurados e a parte das votações dos grupos. Os grupos, como nós, podem escolher 3 que eles consideram que foram os melhores. E a gente viu na parte
técnica, e quem ganhou o primeiro lugar foi o ATEEZ, seguido do Stray Kids, e eu como stay vou dizer que foi com uma diferença pequena, tá? Depois a gente teve o The Boys, seguido pelo SF9, e empatou os 2 primeiros lugares do BTOB e iKON. E eu nunca vou superar isso. Eu nunca vou superar o BTOB ter ficado em último nessa avaliação técnica. Porque não tem stage, não tem decoração que faça o que eles fazem com as vozes deles. É um grupo muito vocal. Você consegue sentir todas as emoções que eles querem passar só pelo canto. E nessa parte que eles mostraram a votação dos analistas, ficou óbvio que a questão do orçamento pesou na avaliação. Isso foi óbvio, senão a gente não veria os 3 grupos de baixo orçamento por último na avaliação deles. Realmente, por mais que os grupos tentaram e fizeram fazer algo bonito, quando você vê um grupo que tem um barco e um cracker e outro que tem um banco, que tem um espelho, fica difícil não ver qual é mais bonito, digamos, né? Então a gente viu que pesou a questão do orçamento na hora de julgar, e eu acho que aí começou já um sentimento de injustiça muito grande dos... Assim, os fandom sambês, dos grupos sambês, já estão se sentindo injustiçados nesse Kingdom desde 1989. Mas ver essas colocações, ver a questão do orçamento já foi bem difícil. E a gente viu depois as votações internas, seu número ia aumentando ou não. ATEEZ, Stray Kids e The Boys, consequentemente, primeiro, segundo e terceiro lugar nas votações internas. O BTOB em quarto, o iKON em quinto e o SF9 em sexto. E eu acho que o que mais chocou eles e causou no público não foi que eles ficaram em sexto, mas que eles ficaram em sexto porque eles não receberam nenhum voto interno, que foi isso que causou o sexto lugar deles. Porque se você ficasse em sexto com um voto, tipo, ou por alguma coisa, mas eles ficaram visivelmente decepcionados, né? Chateados, com razão. E foi a comoção da internet, foi bem difícil. E eu vou deixar mais uma vez os fantasies falarem, que não é meu lugar de fala é só de telespectadora. A parte do SF9 não ter recebido nenhum voto foi uma coisa que pesou muito pra gente, principalmente por causa do Inson, que é o mais velho, que ele perguntou: a gente não causou impacto, nos faltou impacto, e eu não acho que seja isso, mas ao você ver que em um lugar com 6 grupos, nenhum grupo votou em você, dá um desânimo. Se você pesquisar SF9 atualmente e nas mídias, no Twitter, você consegue muito ver fotos e GIFs dos membros muito tristes enquanto os grupos recebiam a sua colocação. Você consegue ver o líder do grupo segurando o choro, com uma cara, tipo, muito chateada, porque não é uma coisa que a gente esperava. Eu, como fantasy, mas também como K-popper, eu consigo ver que o stage deles foi, tipo, incrível. Eu diria que foi um dos melhores, porque é um stage que me prende. Eles trabalharam muito duro pra receber um 6º lugar, foi uma coisa muito de quebrar o coração. E eu acho que a questão do último lugar deles é porque coroou uma sequência de injustiças que o SF9 estava sofrendo no programa. A gente viu que, além da questão do orçamento, o grupo não tinha tempo de tela. Isso é notável. Eles não apareciam dando entrevistas individuais, as reações deles eram muito poucas, só apareciam pra reagir. Eu achava, até no episódio passado, eu falei, eu quero ver como é que vai ser no episódio que vem, que é o episódio que é da apresentação deles, né? E não mudou. Eles continuaram com muito pouco tempo de tela. A questão do orçamento, o grupo já estava sofrendo essas injustiças e coroou com eles ficando em último lugar. Então, todas essas coisas foram deixando tanto os fãs quanto os telespectadores muito chateados com a condição que o SF9 tá no programa. E não é só o tempo de tela. Eu vi muita gente comentando que o manager do SF9 acabou, tipo, reclamando com a Mnet sobre as injustiças do SF9. No episódio seguinte, depois dessa reclamação, o SF9 teve menos tempo de tela ainda. A Mnet cobriu injustiça com mais injustiça. Fez certinho. Todos os grupos ali ficam 30 horas gravando aquele programa. Todos eles se disponibilizaram para participar dali. O mínimo que eles merecem é aparecer na edição. 30 horas pra aparecer 2 minutos é um negócio muito complicado. O que não falta é conteúdo.
Tipo assim, o SF9 tá lá às 30 horas seguidas. As fanbases que estavam lá acompanhando o tempo que eles entraram e o tempo que eles saíram, eles ficaram há mais de um dia dentro daquele lugar gravando. Não era pra faltar vídeo deles aparecendo na edição. E eles são engraçados, eles são carismáticos. Eu até falei no podcast anterior que eu achava os comentários deles de reações os melhores, porque eles têm um olhar muito parecido com a gente que tá assistindo. Eles têm um olhar muito K-pop, tipo, uau, meu Deus, eu não esperava isso. Eu acho isso muito engraçado e muito legal. Só que a Mnet, ela só dá tempo de tela pra SF9 se for fazer alguma edição maliciosa. Ou se tiver o Roll-On. Eles tiveram a cara de pau de usar o Roll-On como capa do teaser do próximo episódio. Sendo que eles não dão mais de 5 minutos de tela pra eles, eles botaram o Roll-On na capa do negócio. Mnet fazendo coisas da Mnet. Mas assim, cara, mesmo que a gente saiba que a Mnet é o que é, todo mundo que acompanhou mais ou menos de perto, mais ou menos o que estava acontecendo no Kingdom, sabe como foi difícil pra Mnet conseguir fechar a line-up do Kingdom, porque os grupos estavam rejeitando. Tipo, tinha a empresa comprando briga com a Mnet pra não deixar o grupo participar. Eu diria que foi sorte do Monsta X pela Starships não ter parem de jeito nenhum, porque eu teria dó das Bumblbees, até porque eu sou uma, de ter o grupo passando por esse tipo de injustiça. O Astro também rejeitou. Gente, se o Kingdom demorou tanto pra anunciar, é porque eles não estavam conseguindo o grupo pra participar. Não foi capricho deles de, vamos deixar o melhor possível. Isso não era surpresa, expectativa. Então já foi tão difícil conseguirem os grupos. Você consegue um grupo que você pode achar que aqui no Brasil, tipo, o SF9, mas é um grupo bem reconhecido na Coreia. É um grupo, quer dizer, eu não tô falando besteira, né? Não, realmente bem reconhecido na Coreia, principalmente pelos trabalhos de ator deles. Sim, eles são um grupo reconhecido na Coreia. Os grupos Sanbe são grupos reconhecidos na Coreia. Tanto que a gente vê a diferença de audiência quando os Sanbes aparecem ou não. E a gente vê a diferença de como o público reage pra Mnet fazer isso. Então, é bem complicado. Então, a gente encerrou o episódio com o Sanmin anunciando que abriria as votações. E se você tava em algum desses fandoms, você sabe como foram os últimos dias. Talvez tenha alguma noção da correria que foi, de visualizações, de tudo, mas eu acho que não teve quem assistiu esse episódio, não teve ninguém que assistiu e não se sentiu triste em ver a condição que o SF9 tá no programa. Ficou muito explícito pra todo mundo, tipo, muita gente que nem é do fandom, nem conhece os meninos, conseguiu sentir que aquele sexto lugar doeu muito neles. Então, inclusive, por causa disso, o SF9 viralizou muito no Twitter. Se você botar SF9D, você consegue ver, tipo, a recomendação que é SF9 deserve better. Tipo, o SF9 merece mais do que isso, pelos descasos que a Mnet tá tendo com SF9. Isso do orçamento e de injustiças foi um tiro no pé da emissora, sabe? Porque assim, fica difícil você querer ver um programa que faz essas coisas. Aí, tipo, a apresentação do ATEEZ, por melhor que tenha sido, por ter tido aquele nível de ostentação, as pessoas comentam mais do Cracker do que se eles mereceram ou não. Sexto lugar do SF9 foi mais sentido do que o primeiro do ATEEZ, nas reações dos telespectadores, dos Kineres. E não tô dizendo que o ATEEZ não mereceu, gente. Mas a gente viu que nem no episódio passado o sexto lugar do iKON chamou mais atenção do que o primeiro lugar do Stray Kids, porque a gente tá vendo uma sequência de episódios que os grupos Sanbes, os grupos mais velhos da terceira geração, estão sendo prejudicados. Tipo assim, tá na cara que eles foram convidados pela Mnet só pra chamar o público coreano, já que o B2B, o iKON e o SF9 são grupos que são muito mais estourados na Coreia. Porque o Stray Kids, o The Boys e o ATEEZ são grupos que são estourados todos no internacional. Assim, o KARD, ele é muito mais estourado fora da Coreia do que dentro. E é isso que acontece com esses grupos da quarta geração. A terceira geração é um grupo mais nacional, um grupo que as coreanas e os coreanos realmente têm um apego maior. Sim. E foi isso, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a participação do SF9. Eu tenho um comentário sobre a injustiça do orçamento, porque a Mnet acabou se pronunciando sobre isso, falando que agora não vai ter mais um limite de orçamento. E eu achei isso um surto da Mnet, porque
uma empresa grande, tipo a JYP, tem muito mais dinheiro para investir num stage do que uma empresa menor. A FNC é uma empresa que tem vários grupos, mas ela não tem, tipo, a grana que uma JYP tem, sabe? Mas eu só vou dizer uma coisa. Eu posso garantir que não vai ser o ATEEZ que vai ser prejudicado nessa brincadeira. Pelo visto, não. Com certeza não. Depois daquele Kraken, que realmente foi o que mais me chamou a atenção no stage, eu não sei mais o que esperar. Eu acho que o Stray Kids e o ATEEZ vão bater de frente a frente em relação a orçamento. Não, mas nem não é hate com o ATEEZ, gente. É que mesmo a empresa deles sendo pequena, a empresa deles investe muito neles. A empresa deles realmente dá o melhor pro grupo. Então, empresas têm investidores, coisa assim. Então, dá de ver que a empresa tá apostando muito nesse programa. E a gente tem o The Boys, tipo, a empresa do The Boys é da Kakao, que é a maior empresa de comunicação da Coreia. Não é só a JYP, você vê que tem grupos que tem um apoio financeiro grande ali. A Cube não é uma empresa pobre. E o B2B, eles são diretores da Cube. A YG, nem precisa falar o nível de ostentação da YG. O complicado da YG é que a YG pode ser o quão rica ela for, ela não vai dar muita atenção pros grupos dela, porque é o que sempre aconteceu, né? Não pro Icon. O Icon tava guardado numa gaveta até o Kingdom sair. Eu quero ver o que vai dar esse de orçamento, mas como eu falei, tem coisas que Stage não faz, mas é uma pena que alguns jurados não consideram isso. Eu acho que vai ser mais difícil para os grupos ZZZ se manterem no top 3 agora, porque deu de ver que os Sunbae estão na força do ódio agora. Todos os fãs da terceira geração estão movidos a ódio por causa da Mnet. Então a gente já vai ver um ranking meio misto. Pelo menos eu espero isso. Porque a gente consegue ver os favoritos da Mnet. Mas não quer dizer que eles não mereçam também. Eu acho que os grupos da quarta geração, eles são grupos que eles estão nessa fase de serem muito mirabolantes, de serem grupos muito performáticos, então eles estão ali ferozes. E a gente tá falando de grupos da terceira geração, e não são grupos da terceira geração que estão ativos, tipo Twice, que fazem comeback direto. O SF9 tava 9 meses sem comeback, o iPhone há 1 ano parado, o B2B agora que eles saíram do exército e estão voltando em Unite, não é nem o grupo todo. Então a gente vê que eles se sentem um pouco intimidados com todo esse vigor da terceira geração, mas eu acho que agora eles vão na força do ódio e vão serrar os dentes. Pelo que eu pude ver no teaser, não vai mais ser tão fácil, não. Eu tô ansiosa pelo 4º episódio, que agora eu já não sei o que esperar. Porque todo mundo começou muito na passiva, tipo, cada um mostrando o seu conceito. No episódio 2 já começou as coisas ficarem agressivas, 2 e 3, né? E eu acho que o 4º vai ser um caos. Eu não sei o que esperar. Sim, e o próximo vai ser essa parte de covers, né? Que eles fazem cover de outro grupo, e eu acho que é uma fase muito divertida. Eu tô doida pra ver o B2 cantando uma farofa da quarta geração. Quero ver o que é que vai sair disso. Eu tô doida pra ver um grupo da terceira geração que faz piruetas fazer o vocal do B2B. Então eu tô curiosa pra ver o que é que sai. Eu realmente não sei o que esperar. Eu quero muito ver, porque parte dos covers é o que eu mais queria ver. Tipo, de todo o Kingdom, eu queria muito ver como é que os outros grupos iriam interpretar. Tipo, um grupo ia interpretar o SF9, outro The Boys, o B2B, o Stray Kids. E uma coisa que eu tava torcendo muito era pro B2B não pegar um stage do The Boys, porque o The Boys é um grupo muito pirueta. É um grupo que não tem medo de se arriscar. E o B2B realmente, eles não têm as costas, não tem juntos pra fazer o que o The Boys faz. Eles podem estar meio velhas, entre aspas, mas eles têm muito talento ainda. Então eu quero muito ver o que vai acontecer nesse 4º episódio. Eu espero que seja mais divertido de acompanhar e menos sofrido. Eu espero que já saia nesse 4º episódio o ranking da votação, porque eu tô curiosa. Eu quero muito saber logo esse resultado. Esse vai ser um resultado que eu sinto que vai ser o mais inesperado possível, principalmente em questão do SF9, porque, como eu tava falando, teve muito da comoção do público com o que aconteceu com o SF9. Então, muitos fandoms dentro e de fora do Kingdom estão
ajudando no SF9. Então eu sinto que a posição deles vai ser muito inesperada. Também acho. E se não for, a gente sabe que foi boicote da Mnet. Mas o boicote não é nada novo na Mnet, né? Desde o começo da Mnet com esses programas de reality, é o que mais tem é boicote. Então, ela se fez nisso. Mnet igual boicote. Vocês querem falar os rankings individuais de vocês? Das apresentações? Como é que tá? Nossa, o meu ranking tá um caos. Eu diria que como eu sou uma pessoa muito puxa-saco, mas também porque eu apreciei muito o stage, o SF9 tá no meu top 1 dos stages do segundo e terceiro episódio, seguido do Icon, porque eu gostei muito do stage deles, tipo, o remix e tal. E depois vem o Stray Kids, B2B e o ITZY. Foi os 6? Eu acho que foi os 6. Faltou The Boys. SF9, Icon, The Boys, B2B, Stray Kids e ITZY. Bem, o meu é difícil, porque eu sou literalmente de todos os 6 fandom, e meus 2 grupos ultimate são SF9 e B2B, então sofremos. Mas o meu tá SF9, Icon, Stray Kids, B2B, The Boys e... Não, ITZY e The Boys. Pra mim, o Stray Kids e o ITZY estão bem nivelados no meu primeiro lugar. Eu acho que foram apresentações que eu achei muito boas. Eu achei que o ITZY usou melhor o palco do que o Stray Kids, mas eu acho que o conceito do Stray Kids foi mais interessante de assistir, o conceito de serem controlados e tal. E como eu sou fã, então, né, e é o meu podcast, se quiser reclamar, qualquer coisa me coloca no paredão. Mas meu ranking, Stray Kids em primeiro, ITZY em segundo, B2B em terceiro. E os 3 últimos lugares eu não sei dizer, porque os 3 eu vejo pós e contras, que foram coisas que cada um dos grupos só eles podem fazer. E é isso, eu acho que os 3 ficam bem nivelados, não consigo opinar. E agora é esperar o próximo episódio. Eu tô curiosa pra ver o resultado das votações globais, tô curiosa pra ver os covers, tô curiosa pra ver a edição também. Quero ver se a Mnet vai ter a cara de pau de mostrar 2 minutos do Roll-On. Todo tempo de tela, tenho certeza que vai ser do Roll-On, porque o Roll-On é o queridinho da Mnet. Só que o SF9 não é o queridinho deles, é engraçado. E é isso, gente. Miguel, Nakayama, muito obrigada pela participação. Obrigada por terem dado a visão de vocês de Fantasy desse episódio. A gente que é fã, a gente sabe que os nossos favoritos passam além do que o programa mostra, a gente sabe o que foi. Então, obrigada a vocês por terem mostrado. E saibam que vocês contam com a solidariedade de muitos fandom. Pelo menos do meu fandom, a gente se solidarizou muito, a gente achou muito injusto também. E fogo na Mnet. E onde a gente pode encontrar vocês? Onde é que fica a fanbase do SF9? Como se alguém tiver curiosidade sobre o grupo, como é que pode conhecer? A gente que agradece você ter chamado a gente aqui, foi muito interessante, gostei muito do papo. Qualquer momento, estamos aí. Fogo na Mnet. Fogo na FNC também, SF9 Entertainment, é isso aí. E vocês podem achar a SF9 Brasil no Twitter, SF9 Brasil, com S. E eu acho que é só essa rede social que a gente tem, né, Nath? A gente tem um Facebook também, mas eu acho que ele tá um pouquinho parado esse ano. A gente tem o nosso canal também no YouTube, só que ele tá esperando um comeback do SF9 até lá. Mas vocês podem escutar e ler todas as traduções de músicas no nosso canal que a gente tem. E você também consegue achar uma explicação do SF9 pra quem quer entrar no fandom no nosso card, que na bio do nosso Twitter. Boa. E pessoal, lembrem, os grupos não têm culpa do que acontece. A Mnet que é FanWar, eles estão ali se apoiando, eles são grupos que se gostam, são amigos, respeito, todo mundo tem o direito de gostar mais de uma apresentação do que da outra. Isso não é porque a gente é fã que a gente é sem noção. Se você não gostar ou desgostar, não desmereça o coleguinha, não desmereça as qualidades. Ninguém debuta no K-pop se não for bom. Não desmereça ninguém, não taque hate nos grupos, não taque hate nas pessoas. E respeito. E vamos tentar passar por esse Kingdom com respeito pelos outros grupos e pelas fanbases. Então é isso, muito obrigada. E até o próximo episódio. E lembrem de dar views e fazer contas no restante para a próxima rodada.